dia, Gabizinha. Melhor possível, né? 7 jogos seguidos, 7 vitórias seguidas como visitante, né? Algo que não acontecia desde 2021. Palmeiras vem numa sequência absurda jogando longe do Allianz Parque. A gente espera que hoje, mesmo com um time diferente aí, Felipe Anderson não viajou, a gente vai falar mais disso. Mesmo com o Abel poupando alguns importantes jogadores aí, acho que o Palmeiras tem totais condições de bater o seu Portenho lá. Nunca perdeu para o seu Portenho como visitante, Palmeiras, então também defende esse tabu aí. Então vamos que vamos para ver se o Palmeiras conquista já nessa noite a vaga para a próxima fase da Libertadores, a fase final. Lembrando que até um empate já garante o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Não acho que o empate seja tão trágico hoje também, né, Gabi? Mas claro que a torcida quer que o Palmeiras mantenha essa pegada de vitórias consecutivas como visitante. O empate já classifica o Palmeiras, então não é um resultado ruim. E é sempre bom ganhar a Libertadores também por conta de classificação geral. Não é algo que é muito decisivo, mas é muito bom sempre jogar em casa. Antes de passar o meu bom dia para o Kim, vou dar um bom dia especial para o Caio Borges, que está acompanhando a gente do Mato Grosso do Sul, de longe, e o Jefferson Bossi também, que está em Itapira, São Paulo, pessoas de todos os cantos do mundo nos acompanhando. Bom dia, Kim. Como está a sua expectativa para hoje? Bom dia, Gabi. Bom dia, Gabriel. Bom dia para quem está na live. Bom dia para quem vai chegar. Para quem valoriza a classificação geral, né? Ficar em primeiro ao todo, com a vitória do São Paulo de ontem, a vitória fica com um peso maior, né? Porque o São Paulo está com 10 pontos, se eu não me engano, e aí se o Palmeiras não ganhar hoje, ou seja, perder, o São Paulo fica em primeiro na classificação geral. Para quem não valoriza tanto essa classificação geral e sim pensa mais só na classificação para a próxima fase, eu acho que até uma derrota, eu sei que perder sempre é ruim, até uma derrota não significa que a gente vai se desclassificar. Muito pelo contrário, porque a classificação já está encaminhada, independentemente do resultado de hoje. Depois a gente tem 2 jogos em casa, então a chance da gente vencer os dois próximos jogos em casa são gigantescos e com isso a gente se classificaria. Mas é uma discussão boa, né? Porque tem gente que acha que decidir em casa é muito determinante, outros não, e aí fica a discussão. E hoje em dia, com esse retrospecto bom do Palmeiras fora de casa, tem até gente preferindo ainda fora de casa. Eu acho que eu valorizo sim uma Palmeiras líder em classificação no grupo, líder em classificação geral. Não acho que seja tão, como você fala, determinante. Eu acho que hoje em dia eu valorizo mais o Palmeiras não perder esse retrospecto de estar 100% fora de casa e dessas vitórias consecutivas fora de casa, mais do que a classificação geral da Libertadores. Então, eu acho Tô contigo, Gabi. Eu acho que eu valorizo mais isso. Que só Gabi, Oi, pode falar. eu queria colocar um comentário que não era do Thiago, mas o Thiago mandou bem. Realmente é o Abel atrás de você e tá assustando geral. Tem que assustar, mais para assustar os adversários. Se estiver assustando os adversários, tá bom, essa é a intenção. Mas temos uma presença muito especial na live. Nosso parceiro Wilson Simoninha está aqui, ó. Bom dia, treinando, mais ligados em vocês. Boa, Wilson. Boa, Simon. Bom dia, Wilson. O homem que comanda o Baixo Augusta tá ligado na gente aqui. Um salve pro Simoninha aí, que vai estar no Mundial também. Falei com ele essa semana. Tem quase meu sobrenome, né? É meu sobrenome de Deve estar lá nos Estados Unidos, o filho do grande Wilson Simonal. Simoninha é nosso parceiro, então tamo junto, Simoninha. Obrigado pela audiência. Simoninha, que é um palmeirense gigantesco. A Marina tá falando aqui que o Bahia também tem chance de fazer 10 pontos nessa rodada. Sim. Então tem outros times aí brigando pela melhor campanha da Libertadores. Mas eu criei até uma enquete aqui, Gabi. A galera vai responder aí se a galera é favorável a poupar o Palmeiras ou não. Mas eu prefiro muito mais ganhar do São Paulo no domingo, no Choque Rei, válido pelo Brasileirão, do que ficar nessa briga com eles pela melhor campanha da Libertadores, né? Acho que ficar em primeiro, ou segundo, ou terceiro da melhor campanha aí acaba não mudando muita coisa, mas entendo quem não seja favorável a poupar e quer que o Palmeiras com força máxima sempre, né? Concordo, eu acho que o cenário ideal de hoje é poupar, fazer um rodízio,
Até porque tem jogadores como o Facundo Torres que eu fico chocada como consegue jogar todos os jogos e jogar em alto rendimento. Não é que só está ali em campo, ele realmente ajuda o time. Então, acho que o cenário ideal seria fazer esse rodízio mesmo. Mesmo assim, o Palmeiras ganhar, porque já provou que tem esse potencial de ganhar fora de casa, ganhar jogos de Libertadores e com times sem estar em 100% titulares. E aí jogar com a força máxima no domingo e ganhar o Choque Rei, que para mim, em comparação a esse jogo de hoje com o Choque Rei de domingo, o Choque Rei é mais importante. Então, para a gente começar a falar sobre o... Vou começar falando sobre esse jogo, né? Com a possível escalação, a provável escalação do Palmeiras de amanhã. De hoje. De hoje, perdão. Mas antes, só para atualizar também, o Palmeiras não tem jogadores suspensos, não tem jogadores pendurados. Tem essa expectativa sobre o possível retorno do Marcos Rocha, ele está em fase final de transição física, né? Hoje, acho que, se eu não me engano, eu não pesquisei certamente, mas como faço as lives, leio as notícias diariamente, eu acho que quando joga o Palmeiras está com um departamento médico mais vazio, né? E aí até o Rodrigues está marcando gol em treino, tem essa expectativa de volta dele, não para hoje, mas que seja daqui a pouco, né? Faz muito tempo já que ele está fora. E o Mikael também está em recuperação, então são os únicos desfalques certos para a partida de hoje. Vou colocar o campinho que eu fiz com o Kim na tela, eu quero saber a sua opinião sobre, Amorim. É isso, né? A gente desenhou isso. Eu confesso que duvido muito que o Abel vá colocar esse time em campo, viu, Gabi? Conhecendo o Abel, o Massini, nosso parceiro, tá lá no Paraguai também, trouxe algumas informações que o Abel não deve mexer tanto no time assim. Mas a gente desenhou um Palmeiras reserva aí, né? Com Lomba, Mike, Murilo, Naves e Vanderlan na linha de 4 ali defensiva. Com o Mike e Murilo ganhando chances aí para começar a ganhar ritmo aí em minutos também. 2 jogadores importantes que viveram um abril aí complicado por conta de lesão. Aí Aníbal Moreno e Lucas Evangelista. Mais à frente deles, Rafael Veiga. Aí Alan numa ponta, Maurício na outra. E Paulinho na frente, né? E aí você pode até colocar o Paulinho numa ponta e colocar o Flaco na frente. Enfim, aí o Abel tem outras opções. Mas eu gostaria de ver esse time em campo mais para gerir energia e poupar os caras para domingo, né? O Palmeiras entrar com força máxima no domingo. Então eu não colocaria o Vitor Roque para jogar, por exemplo. O Facundo, cara, Facundo vai para o 26º jogo no ano, então não colocaria o Facundo para jogar também. Emi Martinez, o Felipe Anderson não viajou, então já é desfalque certo. O Giai, por exemplo, já está com 6 jogos seguidos, então também daria uma segurada no Giai. O Piquerez hoje em dia, não só porque ele tá indo bem, né? Mas ele entre aspas, um dos jogadores mais importantes do elenco por conta dessas lesões na lateral. Então, não é só questão de poupar pro domingo, é poupar porque se ele se lesionar, não é que ele sai e entra alguém 100% no lugar dele. Não, o Mike e o Marcos Rocha vêm de lesões, né? É isso. E, cara, hoje o Palmeiras tem um elenco que dá para você se dar o luxo de colocar um provável time reserva aí. E olha esse time, né? Com Aníbal Moreno, com Murilo, com Lucas Evangelista, com Rafael Veiga, próprio Paulinho, Maurício, né? Então tem muitos jogadores que, dependendo do momento da temporada, podem ser até titulares indiscutíveis, né? Então Murilo pode ser um titular, né, na zaga, né? O próprio Veiga pode tomar a titularidade, o próprio Paulinho, né? O próprio menino Alan, que está crescendo demais. Então, assim. Maurício. Hoje o Palmeiras tem jogadores que. Hoje dá para dizer que o Palmeiras não tem só 11 titulares, né? Tem um time aí com 15, 16, 17 jogadores brigando por posição, e isso fortalece só o elenco, e por isso que a gente também tem a opinião unânime aí que é o melhor elenco da era Abel. Mas vamos ver o que o Abel vai pensar para o jogo de hoje. Esse time, para mim, inclusive, poderia ser um time titular para alguma competição em específico. Eu facilmente confiaria tudo bem que vai paralisar, né, o Brasileirão para jogar o Mundial, mas depois vai continuar jogando o Brasileirão junto com o Copa do Brasil. Enfim, para mim, poderia ser um time titular de alguma das competições. Quem eu sei que foi eu e você que concordamos nessa escalação, mas você é da mesma opinião que a Amorim? Você acha que o Abel não vai escalar esse time, ou você acha que vai? Quais jogadores você acha mais provável dele poupar e outros que ele pode dar oportunidade? Cara, com a informação do Massina é difícil de brigar, né? Porque ele vem com uma informação contra uma opinião nossa, né? Eu não tenho embasamento para cravar se o Abel vai jogar ou não. O que eu posso fazer é supor que o Abel vai fazer. Respondendo o Danilo, a gente já falou na live aqui, o Felipe Anderson tá fora e a novidade é que Rocha está dentro, né? O Rocha viajou, então ele pode ser que ele tenha
minutos na partida de hoje. Mas eu, como vocês falaram, acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer hoje o fraquíssimo Cerro no Paraguai com um time reserva. E o time reserva é esse do Campinho aí, né? Com Maurício, com Veiga, com Paulinho, com Aníbal, com Murilo, próprio Mike voltando. Então o Palmeiras tem totais condições. E eu concordo com você, Gabi, também, que domingo o jogo é muito mais importante que o jogo de hoje, porque vale a liderança do brasileiro e também é um clássico, né? O Palmeiras que tem que vencer o São Paulo, que é o único invicto do brasileiro, apesar de não estar na parte de cima da tabela. É o único time que não perdeu, então a gente tem que ir lá e meter 3 pontos em cima deles. E aí, o Henrico mandou falando que o Luigi também tá fora, legal a informação dele, o Luigi que tem toda a questão da polêmica do racismo envolvida, se ele jogasse, talvez o clima poderia esquentar mais, então uma certa representatividade, mas conhecendo o Abel Ferreira, ele não vai colocar, se a gente cravar esse time, a gente é monstro, né? Mas provavelmente vão ter alguns titulares em campo, mas o Abel, ele é um treinador que ele faz muito o revezamento dos jogadores por minutos e não por partidas, né? A gente vê muito ele colocando um titular, colocando durante o jogo, ou ele começa ele como titular e depois ele tira no intervalo, ou no começo do segundo tempo. Ele é um cara que faz esse revezamento muito por minutagem, diferente de, por exemplo, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, quando ele ia preservar o time, ele botava o time inteiro. Nem ele viaja, né? Então é uma filosofia diferente, ou melhor, é um jeito diferente de fazer um rodízio entre os jogadores. E o Abel Ferreira, ele é difícil dele trocar os 11, né? Ele tenta manter uma certa base. Mas eu acho que hoje, entre os jogos ali, desde o começo do Brasileiro para cá, eu acho que hoje é o jogo que ele mais vai preservar, tá? Não 100%, eu acho que o Everton pode ser que jogue, por exemplo, enfim, talvez o Gustavo Gomes, o próprio Facundo, que é incansável, mas ele deve dar uma descansada assim. Eu acho que